Existe um livro na Bíblia que quase ninguém lê, um livro que a maioria dos cristãos pula, que muitos consideram chato, ultrapassado, cheio de regras estranhas sobre sangue, animais e sacerdotes vestidos de branco. Um livro que parece não ter nada a ver com a sua vida hoje. Mas e se eu te dissesse que esse livro é a chave que abre toda a Bíblia? E se eu te dissesse que sem ele, você não entende verdadeiramente quem é Jesus, por que ele morreu e o que Deus realmente espera de você? Esse livro é Levítico, e nos próximos minutos eu vou te mostrar por que ele pode ser a peça mais importante que está faltando na sua fé. Porque ignorá-lo é como tentar montar um quebra-cabeça sem olhar a imagem da caixa. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir agora pode mudar para sempre a forma como você lê a palavra de Deus. Imagine por um momento o povo de Israel no deserto. Eles acabaram de sair do Egito, acabaram de atravessar o Mar Vermelho. Viram pragas, viram milagres, viram a glória de Deus descer sobre o Monte Sinai em fogo e trovões. E agora eles estão parados, acampados, esperando. Esperando por quê? Esperando por instruções. Porque pela primeira vez na história da humanidade, um Deus Santo decidiu morar no meio de um povo, não em um templo distante, não em uma montanha inacessível, mas ali, no centro do acampamento, dentro de uma tenda chamada tabernáculo. E aqui está o problema. O problema que muda tudo. Como pessoas pecadoras podem viver perto de um Deus perfeitamente santo sem serem destruídas? Essa é a pergunta que Levítico responde. Essa é a pergunta que toda a Bíblia tenta responder. E é essa mesma pergunta que ainda hoje define a sua eternidade. Levítico começa com uma palavra simples. Deus chamou. Ele chamou Moisés. Ele chamou o povo. E hoje, através dessas mesmas páginas, ele continua chamando você. Mas o que ele está chamando você para fazer? Os primeiros capítulos de Levítico falam sobre sacrifícios, animais sendo mortos, sangue sendo derramado sobre o altar. Para muitas pessoas modernas, isso parece bárbaro, cruel, sem sentido. Mas pare e pense por um instante. Cada animal que morria ali estava dizendo uma coisa em alto e bom som para todo o povo. O pecado custa caro. O pecado mata. O pecado separa você de Deus, e alguém precisa pagar. Toda vez que um israelita pecava, ele tinha que pegar um animal sem defeito. Tinha que colocar a mão sobre a cabeça desse animal. Tinha que olhar nos olhos daquela criatura inocente. E tinha que vê-la morrer no lugar dele. Você consegue imaginar a cena? O cheiro do sangue. O barulho. O peso de saber que aquele animal estava morrendo por causa de algo que você fez. Deus não inventou esse sistema porque ele gosta de morte. Deus inventou esse sistema porque ele queria que cada pessoa entendesse, no fundo da alma, uma verdade que nós hoje esquecemos. O pecado não é uma brincadeira. O pecado não é um detalhe. O pecado é o que separa a humanidade do seu Criador. E aqui chegamos na primeira grande revelação de Levítico. Cada sacrifício, cada gota de sangue derramado, cada cordeiro que morria no altar, tudo isso era uma sombra, uma profecia silenciosa, um anúncio que durou 1500 anos antes de se cumprir. Porque um dia, em uma colina chamada Calvário, um homem foi pendurado em uma cruz. Esse homem não tinha defeito. Esse homem era inocente. E quando o sangue dele escorreu pela madeira, todos os sacrifícios de Levítico finalmente fizeram sentido. Jesus Cristo é o cordeiro que Levítico estava anunciando. Quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, ele não disse, ali está o pregador. Ele não disse, ali está o profeta. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João usou essa palavra? Por que cordeiro? Porque qualquer judeu que ouvisse aquilo entenderia imediatamente. Cordeiro era a linguagem de Levítico. Cordeiro era o animal que morria no lugar do pecador. E agora João estava dizendo que Jesus era o cordeiro definitivo. O cordeiro que faria o que nenhum animal jamais conseguiu fazer: tirar o pecado. De verdade. Para sempre. Mas espera, Levítico não fala só sobre sacrifícios. No capítulo 16 encontramos algo ainda mais impressionante: o dia da expiação, o dia mais sagrado do ano para o povo de Israel. Nesse dia, o sumo sacerdote pegava 2 bodes. Um deles era sacrificado, mas o outro, o segundo bode, recebia um tratamento estranho. O sumo sacerdote colocava as 2 mãos sobre a cabeça desse bode, e ali, em voz alta diante de todo o povo, ele confessava todos os pecados de Israel, cada mentira, cada adultério, cada roubo, cada pensamento ruim, cada palavra dita em raiva. E quando todos os pecados estavam, simbolicamente, sobre aquele bode, ele era levado para o deserto, para nunca mais voltar, carregando os pecados do povo para longe. Esse bode era chamado de bode emissário. Agora me responda, você consegue ver a imagem de Jesus aqui? Jesus não foi apenas o cordeiro que morreu no altar.
Jesus também foi o bode emissário. Ele carregou os seus pecados, os meus pecados, os pecados do mundo inteiro. Ele os levou para fora da cidade, para fora do acampamento, para um lugar de vergonha e abandono. Está escrito no profeta Isaías que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Levítico explica como isso é possível. Sem Levítico, a cruz não faz sentido. Sem Levítico, você não entende por que precisava de um Salvador. Sem Levítico, Jesus parece apenas um bom professor, um homem corajoso que morreu injustamente. Mas com Levítico nas mãos, você vê a verdade. Você vê que cada gota de sangue que Jesus derramou estava cumprindo uma promessa feita há milênios. Você vê que a cruz não foi um acidente. Foi o plano. Foi sempre o plano. E agora chegamos na parte que precisa tocar profundamente o seu coração. Há uma palavra que aparece mais vezes em Levítico do que em qualquer outro livro da Bíblia. Uma palavra que Deus repete dezenas de vezes, como quem grita para garantir que ninguém esqueça. Essa palavra é santo. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Você já parou para pensar no que isso significa para na sua vida? Muita gente hoje acredita em uma fé fácil, uma fé de domingo de manhã, uma fé que cabe em uma camiseta com um versículo bonito, uma fé que diz: eu vou à igreja, então estou salvo. Eu fui batizado, então tudo certo. Eu acredito em Deus, então pronto. Mas Levítico nos confronta com uma verdade desconfortável. Deus não está procurando frequentadores de templo. Deus está procurando vidas santas, vidas transformadas, vidas que refletem o caráter dele. Ir à igreja não te salva. Cumprir rituais não te salva. Recitar orações decoradas não te salva. Carregar uma Bíblia debaixo do braço não te salva. O que te salva é uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Uma fé que produz arrependimento. Uma fé que muda a forma como você vive de segunda a sábado, não apenas no domingo. Levítico nos ensina que santidade significa separação. Significa ser diferente. Significa que a sua boca não fala as mesmas mentiras que a boca do mundo fala. Que os seus olhos não cobiçam o que o mundo cobiça. Que o seu coração não guarda as mágoas que o mundo guarda. E aqui está o convite que precisa ecoar dentro de você agora. Pare, respire e examine a sua vida. Existem pecados que você está carregando há anos, pecados secretos, pecados que você fingiu esquecer, mas que ainda pesam quando você se deita à noite? Existe ódio no seu coração? Existe perdão que você se recusa a dar? Existe alguém que você precisa procurar para pedir desculpas? Você tem amado o seu próximo? Tem amado de verdade? Não com palavras bonitas no domingo, mas com ações concretas durante a semana, tem ajudado quem precisa, tem dado parte do seu tempo, do seu dinheiro, da sua atenção para os esquecidos do mundo, tem amado a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças? Ou Deus virou apenas um item da sua lista de obrigações? Levítico nos ensina que Deus se importa com como vivemos. Ele se importa com o que comemos, com o que falamos, com como tratamos os pobres, com como tratamos os estrangeiros, com como tratamos os mais fracos. Tem um versículo no meio de Levítico que Jesus escolheu como o segundo maior mandamento de toda a lei. Está em Levítico capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pense nisso. No meio de um livro cheio de regras sobre sacrifícios e rituais, está escondida uma das frases mais transformadoras já ditas na história da humanidade. E Jesus a tirou exatamente dali, porque a verdadeira religião não é cerimônia. A verdadeira religião é amor em ação. Tiago, o irmão de Jesus, escreveu mais tarde que a religião pura e sem mácula é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Está vendo? É exatamente o que Levítico ensinou desde o começo. Santidade e misericórdia juntas. Pureza e compaixão lado a lado. Agora talvez você esteja pensando, mas isso é impossível. Eu não consigo ser santo. Eu já tentei. Eu falho todos os dias. E eu te digo, você está certo. Sozinho você não consegue. Foi por isso que Jesus veio. Os sacrifícios de Levítico nunca tiraram pecado de verdade. Eles eram lembretes. Eram sombras, apontavam para algo maior. E quando Jesus morreu na cruz e gritou, "Está consumado", ele estava dizendo que o sistema antigo havia cumprido o seu propósito. Agora você não precisa de um sumo sacerdote humano. Jesus é o seu sumo sacerdote. Agora você não precisa de um animal morto no altar. Jesus foi o sacrifício final. Agora você não precisa carregar os seus pecados. Jesus já os levou para longe como aquele bode emissário e os jogou no deserto do esquecimento de Deus. O que Deus pede de você agora é um coração arrependido, um coração quebrado,
Um coração que diga: Senhor, eu errei, eu pequei, eu não consigo me salvar, eu preciso de Ti. E quando você faz essa oração com sinceridade, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo entra na sua vida e ele começa a fazer dentro de você aquilo que Levítico sempre quis ensinar. Ele começa a te tornar santo, de verdade, por dentro, não através de regras externas, mas através de um coração novo. Você passa a odiar o pecado que antes amava. Você passa a amar pessoas que antes ignorava. Você passa a sentir fome pela palavra de Deus. Você passa a ter compaixão pelos sofredores. Você passa a viver de um jeito que nem você mesmo se reconhece. Isso é o Evangelho. Isso é o que Levítico estava preparando o mundo para receber. Por isso eu te digo, não basta frequentar uma igreja. Não basta ter um nome cristão. Não basta saber versículos de cor. A salvação está em uma vida transformada, em uma vida que abandona o pecado e abraça a santidade, em uma vida que ama a Deus acima de tudo e ama o próximo com sinceridade. Levítico não é um livro morto. Levítico é vivo. Levítico é a base. Levítico é o alicerce sobre o qual Jesus construiu a sua mensagem. Se você está cansado de uma fé superficial, se você está cansado de prometer mudança e nunca mudar, se você está cansado de carregar culpa e vergonha que parecem nunca ir embora, eu tenho uma notícia para você. O sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer pecado que você cometeu. A graça de Jesus é maior do que qualquer mancha que você carrega. E o convite de Jesus continua aberto, aqui, agora, neste exato momento em que você está ouvindo essas palavras. Largue o que precisa ser largado. Confesse o que precisa ser confessado. Perdoe quem precisa ser perdoado. E entregue tudo aos pés daquele que morreu para que você pudesse viver. Levítico te mostra o problema. Levítico te mostra a solução. Levítico te aponta para Jesus em cada página, em cada ritual, em cada sacrifício, em cada gota de sangue. E hoje, depois de tudo o que você ouviu, a pergunta que fica não é se Deus é santo. Ele é. A pergunta não é se Jesus pagou o preço. Ele pagou. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar fingindo? Vai continuar adiando? Vai continuar achando que basta ir a um culto na semana e tudo está resolvido? Ou você vai agora ajoelhar o seu coração diante daquele que te criou, te chamou e te ama mais do que você pode imaginar? Levítico não é só a chave da Bíblia. Levítico é a chave que abre os olhos da sua alma. E quando você finalmente enxerga, quando você finalmente entende, quando você finalmente se rende, você descobre que a maior verdade do universo cabe em uma única frase: o Cordeiro foi morto e o Cordeiro vive, e quem está nele nunca mais será o mesmo.